gente tem, infelizmente, a questão da guerra na Ucrânia e, antes de mais nada, a gente lamenta, obviamente, né, todo mundo lamenta esse episódio que a gente está acompanhando, infelizmente, mas cria, né, situações que refletem todo o mundo, né, todo o planeta em todos os segmentos, né. A gente está vendo aí, por exemplo, os preços das commodities que trazem uma pressão inflacionária muito grande em vários segmentos, vários setores, e isso acaba refletindo também nos fundos imobiliários, não é, Otuki? Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, exatamente. Muita gente perguntando desse impacto desse conflito, né, na verdade, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Obviamente não tem impacto direto, mas tem um canal de transmissão importante, né, a gente chama em economia, né, um canal de transmissão desse efeito da guerra, que acho que todo mundo já viu na imprensa geral, que tanto Rússia como Ucrânia são produtores importantes, exportadores de commodities, principalmente petróleo, agrícolas e metálicas, né? Então o mundo inteiro vai ter uma inflação maior esse ano, dado esse é um choque clássico, né? Um conflito, é um choque clássico, por exemplo, de petróleo que está batendo aí níveis de preços históricos de alta, enfim. Então, a nossa inflação já estava com o IPCA, né, ainda complicado, a gente já estava semana após semana no Focus lá, os economistas revisando as suas previsões, colocando o IPCA para cima. Então, a gente já está agora contando com essa semana, que de certa forma já inclui um pouco na conta essa questão da guerra, já 8 semanas consecutivas do IPCA para cima. Então, a previsão já é de 5,65 para 2022, possivelmente vai ser revisado para cima, é bem provável, até do cenário que a gente já tem hoje, o que já está bem acima do teto da meta de inflação. Né? Quer dizer, então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente segue um sistema de meta de inflação, então, possivelmente, como até a Mafia comentou, do que está agora o 12,25 previsto, a gente pode ter uma probabilidade agora de ser além e ficar mais tempo também. Né? Como você vai ter um choque e que é difícil de dissipar, né, via também esse mecanismo de aumento de juros, né, talvez a gente tenha que ficar mais tempo também com os juros mais altos. E isso muda totalmente, define, né, em grande parte, a estratégia de alocação de fundos imobiliários. Foi aquele programa do Barão que a gente comentou, né, o tijolo e o papel. Então agora o papel realmente, com uma própria reportagem excelente que vocês fizeram no Infomoney, né, segue com um porto seguro, obviamente, né, os fundos de recebíveis imobiliários, dá uma mitigada no risco, porque os títulos lá dentro são indexados a IPCA, IGPM, que vai continuar alto, e com a subida e manutenção durante mais tempo de Selic e CDI. Então, esses títulos, né, os CRIs, são indexados, então o investidor vai conseguir capturar com maior segurança dentro da sua carteira de fundos imobiliários esse rendimento ao longo do tempo. A única certeza que a gente tem também em relação é que a gente vai ter vol. O mercado vai ter muito mais vol do que a gente estava esperando aí no começo do ano. Tá? Enfim. E o FII de tijolo, claro, continua descontado, falando, por exemplo, corporativo, shopping, só que apesar de descontado, né, aquele cenário que a gente falou, não, acho que agora é interessante começar, ele vai demorar mais tempo para se concretizar, né, porque os juros vai ainda continuar pressionando aí o mercado, né, de tijolo, e, enfim, além de impactos no sentido assim, você tem mais inflação, então a renda do consumidor fica comprometida, isso afeta também o crescimento econômico, enfim, tudo isso são fatores negativos aí para reduzir vacância, setor de shoppings, você aumentar faturamento e rendimento, né, derivado disso daí, então realmente fica um cenário que pode demorar mais tempo a recuperação do que a gente estava prevendo, por exemplo, do mercado aí de tijolo de forma geral. Mas, enfim, de qualquer forma, acho que até a gente comentou isso em outro momento, que não me preocupa tanto, pelo menos até o momento, o impacto maior, porque o mercado de fundos imobiliários já vinha com um certo nível de desconto. Então, não acredito que vai ter tanta pressão assim. Mas, claro que cada dia é um dia dentro de um conflito como esse. Sem Eu acho dúvida. que, se eu puder complementar, eu acho que, sem dúvida alguma, né, o mercado, o segmento dos fundos imobiliários, eles não saem ilesos, né, então, como o próprio Tuque falou, e vale lembrar também, né, o Wellington, o Tuque e todo mundo que está nos assistindo aqui, que o mercado como um todo, ele não gosta de incertezas, né, então, ele não gosta dessa insegurança, ele gosta de ter previsão, né, ele gosta de ter ali, uma boa leitura. E
a guerra, ela traz um elemento adicional, ela traz uma incerteza a mais, né, além de toda essa questão do cenário que a gente está falando aqui de alta na taxa de juros, né, que com certeza acontecerão, talvez até extrapolando esses patamares, como a gente já mencionou, a inflação persistente e essa questão, né, do crescimento econômico ele ficar realmente, talvez mais estagnado, eu acho que, sem dúvida alguma, faz com que a gente até tenha uma maior dificuldade para avaliar e fazer uma leitura de quando vai ter essa retomada, né, realmente dos fundos imobiliários, no sentido até do que o Otuk falou, já que os fundos de tijolos, eles estão tão descontados, né, a gente entende que, inclusive, a gente vem falando isso há um bom tempo, né, já há bastante tempo, que essas são boas oportunidades, né, a gente está falando aqui de fundos, a gente começou falando do Bresco, que é um fundo que tem aí, vem sendo negociado com 20% de desconto na sua média, né, ou seja, um portfólio de alta qualidade, com bons gestores, e existem muitos fundos na mesma situação, né, e que estão aí com descontos muito além, né, do que realmente, deveriam, né, ali E Mafê, o retorno também retorno também entra na conta o rendimento, né, então dificilmente também ao longo de 2022 ou 2023, esses fundos que a gente falou de tijolo vai ter algum tipo de impacto significativo na distribuição de rendimentos. Perfeito. E aí eu acho que, só para finalizar também a mensagem, é que realmente, né, gera um cenário extra, né, eu diria que muda um pouquinho, traz aí não diria um cenário extra, né, talvez um indicador, uma externalidade extra, né, ou seja, a guerra ela traz essa questão aí relacionada a mais uma incerteza e talvez aí maiores desafios também. E esse cenário acaba favorecendo, né, sem dúvida alguma, os fundos de papel, como o próprio Otuk falou, ou seja, eh, pressão inflacionária persistente, né, alta na taxa de juros, sem dúvida, os fundos que acabam se beneficiando mais são fundos desse segmento, né.